Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Vamos falar sobre a Rússia e a geopolítica atual. E aí, galera, tem um vídeo sensacional falando sobre a transição da Rússia para o capitalismo. Eu sugiro que vocês revejam esse vídeo e aí quem não viu, vê. É um vídeo sensacional, legal? Para a gente entender essa nova geopolítica na contemporaneidade, né? Na atualidade. Mas vamos lá. Bom, primeiro é importante a gente entender a Rússia no pós-União Soviética, né? A gente sabe que a Rússia ela estava integrada nessa união das repúblicas socialistas soviéticas. Na verdade, a Rússia era uma das principais economias dentro da União Soviética e que viveu um intenso momento, né? Disputando ideologicamente ali com os Estados Unidos. Sendo que vai chegando ali na década de 90, a gente começa a ver o fim dessa guerra. E um dos fatores que vai explicar o fim dessa guerra é o fim da União Soviética, ou da URSS, em 1991. A Rússia, então, que era, né, uma das principais economias, ela começa a passar por uma reestruturação econômica, né, dentro do seu espaço. E aí vejam bem, o que eu quero dizer com uma reestruturação econômica? A Rússia que na verdade ela é até hoje, né, e foi uma importante potência com o seu regime socialista. Mas com o fim da União Soviética, ela começa a passar por um momento de reestruturação e de transformação da sua economia. Então ela vai... E aí olha o que eu estou dizendo, tá, galera? Economia. Não se confundam com forma de governo. Bacana a forma de governar. E aí vejam bem, a economia então, ela sai, né, de uma economia socialista e começa a caminhar para o que a gente vai chamar aí de economia de mercado, que seria basicamente aí uma economia voltada ali que adote o sistema capitalista. Até porque naquele momento o sistema capitalista, né, onde estava sendo liderado ali, né, entre aspas, pelos Estados Unidos, estava avançando pelo mundo todo, ok? Então presta atenção nesse termo, economia de mercado, ou seja, é o país que vai adotar para suas relações comerciais o capitalismo. Contudo, a forma que ele vai governar o seu país é o regime socialista, que é um outro exemplo de um país que tem a sua forma de governar socialista e tem essa economia de mercado? A China. Beleza? Então vamos lá. E aí, com esse momento de reestruturação econômica, a gente vai acabar o quê? Tendo diversas crises, né, dentro do seu espaço. Até porque essa consequência, né, esse pós-Guerra Fria, foi um momento muito tenso ali para a Rússia, né, como um todo. E aí existiu um presidente que foi o Boris Yeltsin. Esse cara, ele simplesmente vai promover a terapia de choque. Logicamente que ele quer recuperar a sua economia, né? Ele quer recuperar a economia russa, ele quer, de certa forma, estabilizar ela. E ele vai promover essa terapia de choque. O que consistia essa política, galera? Era fazer a abertura da economia, né? As empresas estatais, que é algo muito característico de regimes socialistas, né? Elas agora começam a ser privatizadas e com isso ele tende, né, a ter uma diminuição dos gastos públicos, uma vez que o governo ele já não tem mais empresas, né, para poder estar ali comandando e tudo mais, tá? Sendo que aí vejam bem, teve consequências. Quais foram as consequências? Crises, né? Ele não conseguiu atingir essa diminuição dos gastos públicos. E aí isso resultou em severas crises ali como uma consequência dessa política da terapia do choque de Boris Yeltsin. E aí nessa jogada a gente vai falar também dos oligarcas russos. Quem seriam esses oligarcas russos, né? Seriam aqueles grupos em que concentram o capital dentro dessa potência, dentro desse país. E aí, com as privatizações, olha só como a coisa ela casou muito bem, né? Com as privatizações feitas ali pela terapia de choque, esses oligarcas russos agora comandavam essas empresas. Então, de certa forma, o poder desses oligarcas russos acabaram aumentando, né? O dinheiro ele ficou cada vez mais concentrado na mão daqueles que já possuíam dinheiro. A gente não vai ter aí uma distribuição de forma mais igualitária para a sua população.
E aí, nesse momento, a gente começa a falar de reestabilização da economia. Isso vai se dar ali no primeiro governo de Vladimir Putin. Na verdade, o Putin ele participa ali como ministro, né, no governo anterior, e aí depois ele acaba se tornando presidente interino até que ele vai assumir a presidência, né, do país. E aí o seu primeiro discurso ele vai buscar fazer uma unidade e estabilidade. Foram dois conceitos que marcaram, né, bem forte o seu discurso quando ele assume o poder. O que consistia essa unidade e estabilidade, né? Basicamente, criar uma Rússia só, algo que as pessoas sentissem prazer, né, de estar vivendo, e criar uma estabilidade econômica, né, algo que a sua população, os seus habitantes, eles pudessem sim trabalhar e ter uma qualidade de vida bacana, tá? Outras medidas adotadas foram que a reestruturação administrativa, ele vai pegar o território da Rússia e vai dividir em regiões administrativas. Isso é feito exatamente para poder melhor planejar o seu território, né? Outras medidas adotadas serão o quê? As reformas nas legislações trabalhistas, né? Todas reformas essas com um cunho de buscar contribuir no desenvolvimento da Rússia. Além da própria reforma tributária, né, que seria aí mexer no imposto que a população está pagando, de certa forma, que seria aumentar esse imposto, né? Bom, sendo que vai ter um grande enfrentamento, que seriam os oligarcas russos. Por que os oligarcas russos? Porque para o Vladimir Putin ele promover essa reestabilização da economia, era preciso chegar aonde estava o dinheiro. E aonde que estava o dinheiro? Estava nesses oligarcas russos. Vocês realmente acham que eles ficariam satisfeitos com essa reforma tributária? Eles tendo que pagar mais impostos? Certamente que não. Então Vladimir Putin vai acusar eles de corrupção, vai acusar eles de sonegação de impostos, né? Então ele vai promover um enfrentamento a esses oligarcas russos, justamente aí com o objetivo de estar promovendo essa reestabilização da sua economia. Além disso, vai surgir também diversos movimentos separatistas, né, de cunho nacionalista que Vladimir Putin vai apoiar. E aí vai ter algum confronto ali na Chechênia e no Daguestão, ok? Bom, agora, o governo de Vladimir Putin, o primeiro, né, nesse caso, ele não vai ter nenhum tipo de avanço nas relações comerciais. Ele vai se basear muito ali dentro do seu território, né, de reestruturar, de melhor planejar o seu território. No que tange a relações comerciais geopolíticas, né, com outros países, ele não vai ter um grande avanço assim. Até porque, do lado, pelos países ocidentais, né, falando especificamente ali dos Estados Unidos, né, de alguns países da Europa, eles não vão ver com bons olhos o Vladimir Putin. Ele vai adotar medidas bastante radicais, né? Então ele não vai conseguir ter esses avanços nas relações comerciais. E aí, galera, com o fim do mandato do Vladimir Putin, a gente vai ter aí o Dmitry assumindo a presidência. Na verdade, ele vai ficar durante um mandato, né? Mas vai ser fundamental para promover uma nova geopolítica mundial dentro da Rússia, né? Primeiro de tudo, ele vai buscar o quê? A retomada da influência na Rússia, né? Dentro de um cenário internacional, dentro de uma geopolítica mundial, né? Até porque o seu governo ele vai ser caracterizado como menos agressivo do que o Putin. Então, os países ocidentais já vão olhar com bons olhos para eles. E, de fato, ele vai conseguir diversos avanços, né, num cenário internacional, como, por exemplo, a diminuição da tensão com os países ocidentais, no caso dos Estados Unidos e a União Europeia, como eu estava dizendo, né? O seu governo ele vai ser bem visto, justamente por essa abertura que ele vai fazer na economia russa, tá? Então, os Estados Unidos e a União Europeia eles vão conseguir olhar para a Rússia e fazer relações comerciais. Outro ponto foi a entrada na OMC, Organização Mundial do Comércio. Isso foi fundamental, galera. Por quê? Porque inseriu a Rússia nesse hall de países para promover as relações comerciais. Então, isso vai contribuir que a Rússia tanto abra a sua economia, né, abre os seus mercados consumidores, tanto para a entrada de produtos, como também para a própria venda de produtos, né? Então, isso vai ser essencial aí para essa reestabilização da economia russa. Sendo que o seu governo também vai ser marcado ali por um momento conflituoso, de tensão, que foi a Guerra da Ossétia do Sul, né? Foi um momento ali que o Dmitry ele teve que tomar algumas decisões
que muitas vezes não foram benquistas pela população, e ele vai ser marcado por ter tomado uma atitude, né? A Guerra da Ossétia do Sul, ele simplesmente apoiou, né, militarmente, economicamente, os movimentos separatistas que estavam surgindo, né, dentro dessa região, sendo que isso não vai ser tão bem visto para a população. E aí a gente vai chegar na influência russa na geopolítica mundial recente, ou seja, vamos fazer um panorama geral aqui de como a Rússia está influenciando diversos acontecimentos no mundo. Primeiro de tudo é a guerra civil na Síria, né, que começou em 2011 e ela perdura até os dias de hoje. A Rússia ela tem uma grande participação de estar financiando, né, armamento aos grupos rebeldes, aos grupos terroristas, e aí vejam bem, galera, né, isso tudo por questões de interesses que existem dentro daquele território, né? Lembrando que a guerra civil na Síria é uma guerra que ela vai se dar ali também por questões ideológicas, religiosas. A gente tem a atuação do Estado Islâmico, né, muito forte dentro da Síria. Bom, outro ponto é o asilo a Edward Snowden. E aí, galera, tem um filme sensacional que fala, né, dessa pessoa, que é o Edward Snowden. Ele simplesmente o nome do filme é esse, tá? Snowden, Herói ou Vilão? Herói ou Vilão? Assistam, é um filme sensacional. Mas basicamente vai contar a história de um analista de sistema que trabalhava na CIA, né, nos Estados Unidos, trabalhava no setor de inteligência, ele desenvolvia softwares e um dos seus softwares foi utilizado no quesito aí de vigilância, para promover uma vigilância, né? É aquela ideia de que a câmera do seu notebook ela acende sozinha, a câmera do seu celular ela acende sozinha. Então, os Estados Unidos estavam promovendo uma vigilância mundial. Claro que eles não falaram isso, né? Na verdade, o discurso norte-americano era simplesmente para estar buscando terroristas, né? Mas na verdade estava fazendo uma vigilância. E aí o Snowden ele lança isso na mídia e ele acaba sendo perseguido e até considerado terrorista para os Estados Unidos. E aí desde 2013 ele está asilado, né, na Rússia e ele permanece lá até hoje. Bom, outro ponto é o estreitamento das relações comerciais com a Líbia e Egito. Líbia e Egito, que são países que estão ali no norte da África. O grande interesse da Rússia em relação a esses dois países, né, é o grande acordo que eles têm ali em relação ao gás natural. Até porque eles não querem, um é dependente do outro nesse sentido, e a Rússia não quer que esse gás, as tubulações de gases, né, os gasodutos, eles sigam em direção para a Europa, né? E aí a Rússia estaria perdendo essa importância de estar fornecendo gás para essas regiões, né? Bom, o outro ponto é o conflito na Ucrânia. O conflito da Ucrânia é um momento bem tenso, galera, que a gente está verificando nos últimos anos, né? A ideia foi o seguinte: existe uma região chamada de Crimeia. Essa região ela tem ali população de origem, né, tanto russa, eslava, né, como a gente costuma chamar, que são esses países mais a leste da Europa. E com isso, o presidente russo ele acaba se envolvendo nessas questões e apoiando militarmente, apoiando economicamente e mais do que isso, né, ele vai apoiar os movimentos separatistas que vão surgir na Ucrânia. Então vai ter um conflito muito grande aí com a Rússia e esses movimentos separatistas, né? Até que a Crimeia ela é uma região que vai ser anexada à Rússia. Outro ponto é o seguinte, ainda nesse conflito da Ucrânia, né? A Ucrânia ela prevê a entrada ali do bloco da União Europeia. Porém, o que vai acontecer? A Rússia ela não está inserida nesse bloco, né? Então seria um grande desafio para o bloco da União Europeia ter a Rússia inserida nesse bloco, uma vez que a Crimeia atualmente esteja anexada à Rússia, mas é uma região bem conflituosa e bem tensa. Outro ponto se refere à entrada no Mar Mediterrâneo, né? Pela Crimeia, a Rússia consegue ter acesso ao Mar Mediterrâneo e assim poder escoar todas as suas mercadorias. Ainda sobre as influências, a gente vai ter aí a interferência russa na eleição presidencial nos Estados Unidos, do qual elegeu o Donald Trump, né, como novo presidente dos Estados Unidos. A verdade, ele vai acusar o governo russo de interferir
né, de comprar votos, manipular esses votos, né, lançar fake news, isso tudo em prol da opositora, né, que era Hillary Clinton, ao Donald Trump. E aí o governo norte-americano vai falar que o governo russo ele foi responsável por disseminar inúmeras fake news contra o Donald Trump, manipular todos os votos. Então isso gerou uma certa tensão, né, entre essas duas potências. E aí lembrando, duas potências essas que são inimigos mortais, né, em sentidos econômicos, até mesmo em questões ideológicas também, né, como a própria Guerra Fria demonstrou isso para a gente. Bom, em 2019, a gente vai ter aí uma nova corrida armamentista. E aí, por que a gente está chamando de nova corrida armamentista? Porque a gente já verificou essa corrida armamentista durante o período da Guerra Fria. Inclusive, foi assinado um acordo, um tratado, né, na verdade, de não proliferação de armas nucleares, do qual foi quebrado em 2019. Né? E aí, por isso que a gente fala de uma nova corrida armamentista. Porque ambos os países eles estão fazendo pesquisas e desenvolvendo armamento nuclear. Outro ponto se refere ao apoio político e militar à Venezuela. A gente sabe que a Venezuela passou e vem passando por uma crise econômica, política bem forte dentro do seu país, né? E a Rússia ela apoia o governo ali do Nicolás Maduro. Inclusive, né, o grande interesse, na verdade, da Rússia é estabelecer aqui uma zona militar, uma base militar, até mesmo para poder mostrar influência e poder dentro do continente americano. Claro que isso, né, se a gente for analisar friamente, é para poder atacar, né, os Estados Unidos. Não atacar em sentido de bombardear e tudo mais, né, mas mostrar para os Estados Unidos que a Rússia ainda assim tem uma grande influência dentro do continente americano. Outro ponto, galera, se refere aos BRICS. Né? O que são os BRICS? É aquele grupo de países emergentes e a Rússia ela está inserida. Né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses grupos de países eles têm aí o objetivo de se ajudar mutuamente no que tange a economia, a infraestrutura, né? E tudo mais. E a Rússia ela acaba sendo um país né, em que tem bastante energia e isso acaba contribuindo para os demais países desse grupo do BRICS. Outro ponto é o poder de voto no Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança da ONU, galera, é um dos mais importantes, né? É aquele momento assim, e aí, algum país tem direito de atacar o outro ou não tem? E aí existe esse Conselho de Segurança da ONU justamente para poder mediar todas essas relações conflituosas e tensas que existem no mundo. E a Rússia ela conseguiu se inserir dentro desse Conselho de Segurança. Né? Então, isso aí já vai demonstrar um grande poder e destaque que ela tem dentro de uma geopolítica mundial. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!